Bom dia, ouvintes da Rádio Tia Flotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos falar sobre endorfinas, que são substâncias ligadas ao estado de felicidade. Sabia que seu organismo é capaz de produzir uma droga centenas de vezes mais forte que a heroína ou morfina? E que esta droga é totalmente natural e não acarreta efeitos colaterais? Sabia que as pessoas se drogam para obter por alto preço os mesmos estados que poderiam alcançar de forma natural e gratuita através das endorfinas? As endorfinas, poderosos analgésicos bioquímicos produzidos pelo cérebro, constituem um dos descobrimentos científicos mais importantes deste século. A massagem, os esportes, a música e principalmente fazer o que temos vontade, isto é o que nos faz fabricar endorfinas. O fluxo correto das endorfinas através do nosso corpo nos faz sentir bem. A endorfina é produzida em resposta a atividade física, canto, massagem, meditação, ouvir músicas que gostamos, sorrir, lembrar de coisas boas. Isso tudo nos faz liberar endorfinas. Portanto, dá prazer, despertando uma sensação de euforia, alegria, disposição e bem-estar. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os efeitos principais das endorfinas. Melhoram a memória, melhoram o estado de espírito, desenvolve o bom humor, aumenta a resistência, aumenta a disposição física e mental, melhora o nosso sistema imunológico, aumentando o número de leucócitos, que são os glóbulos brancos, que formam o nosso sistema imunológico, bloqueiam as lesões dos vasos sanguíneos, tem efeito anti-envelhecimento, pois removem superóxidos, ou seja, os radicais livres. Aliviam as dores e melhoram a concentração. Vamos falar um pouco agora sobre as endorfinas e a música. Hoje sabemos que ao ouvirmos músicas que gostamos, liberamos endorfinas, o que resulta no desencadeamento dos diversos efeitos citados acima. A música tem uma força excepcional no equilíbrio da pessoa. Ela tem o poder de energizar, de reduzir o estresse e mesmo de estabelecer o equilíbrio fisiológico. A Bíblia cita que foi a harpa de Davi que tirou o rei Saul de uma depressão. No Talmud, encontramos referência a um aparelho que fazia com que gotas d'água caíssem continuamente em um vaso de metal, criando com isso um som murmurante contínuo, que ajudava a pessoa a adormecer e a recuperar-se. Um oncologista americano, Mitchell, diretor de oncologia de um hospital em Nova York, demonstra em seu livro Sons que Curam, estudos que comprovam os efeitos proporcionados pela música, em especial nas pessoas que passaram por problemas graves de saúde. Realizados entre as décadas de 80 e 90, os estudos apontaram que a música é capaz de modificar a fisiologia. As técnicas utilizadas na pesquisa foram as mais diversas, de exposição dos pacientes à música clássica, marchas militares e trilhas sonoras de filmes. Os principais efeitos apontados são redução da ansiedade e das frequências cardíacas e respiratórias, redução das complicações cardíacas, redução da pressão arterial, aumento dos mensageiros de células do sistema imunológico, queda nos níveis dos hormônios do estresse, aumento da produção de substâncias que causam bem-estar, como as endorfinas. Bom, gente, então fica aí uma dica. Procure incluir no seu dia a dia momentos onde você possa escutar música que você gosta. Endorfinas e o riso. Estudos atuais indicam que o riso nos faz produzir endorfinas. O que fazer? Contar e ouvir piadas, fazer brincadeira, ver um filme engraçado ou ler uma história divertida podem ser excelentes remédios para o nosso corpo e nosso espírito. Somos capazes de produzir endorfinas cantando. Como diz o provérbio popular, quem canta os males espanta. Segundo estudos da doutora Ryan, os pássaros cantam porque isso os fazem felizes. Cantando produzem endorfinas. No ser humano, o nível de endorfinas presente em um corpo está estreitamente vinculado às cordas vocais, conforme demonstrou a doutora Ryan. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre endorfinas e saúde. O Dr. Pat Adams, que é um oncologista americano, que tem até um filme sobre ele, O Amor é Contagiante, além do tratamento convencional, prescreve a seus pacientes de câncer filmes de humor, pois hoje sabe-se que o sistema imunológico não é autônomo. Assim, as nossas emoções interferem na produção de leucócitos, que são os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo. Portanto, segundo a psiconeuroimunologia, que é a ciência que estuda a relação da mente com o sistema imunológico, sabemos hoje que emoções positivas, alegria, bom humor, aumentam a quantidade de glóbulos brancos no nosso organismo.
Por isso, a produção de endorfinas vinda de um estado emocional positivo aumenta a quantidade de leucócitos e assim nosso sistema imunológico é fortalecido. Vamos agora ver outras formas de produzir endorfinas. Imagens positivas estimulam a criação de endorfinas, ao passo que imagens negativas inibem-nas. Estudos constataram que uma das técnicas mais eficazes na hora de estimular a secreção de endorfinas é precisamente a massagem, que deve ser feita pelo menos uma vez por semana. A prática da meditação e relaxamento fazem-nos produzir endorfinas. Para que as endorfinas possam fluir livremente através do nosso organismo, é imprescindível praticar a meditação de forma periódica, de preferência diariamente por um período de 10 a 15 minutos. Existem CDs com meditações que auxiliam a sua prática. Você coloca o CD deitado ou de preferência sentado, fecha os olhos e vai imaginando o que é pedido na meditação. Lembrando que existem várias técnicas de meditação. É possível meditar sentado, com olhos abertos e até andando. Cada pessoa adapta melhor a uma técnica em específico. Procure uma que se adapte a você. Se você não está conseguindo meditar, o problema não é seu, é da técnica que você está utilizando. Basta estar experimentando as várias técnicas existentes até que você encontre uma que adapta a você. Curiosidades sobre as endorfinas. Segundo estudos, foi concluído que provavelmente parte da capacidade da acupuntura em aliviar a dor seja devido aos estímulos da liberação de endorfinas. Uma vez estimulados pelas agulhas nos terminais nervosos, que são os pontos, é gerado um impulso para aumentar a liberação de neurotransmissores no complexo supressor de dor, ou seja, é produzido o efeito analgésico na região cerebral. As endorfinas, gente, mais propriamente a beta-endorfina, faz com que seja mais fácil suportar os problemas pessoais, aumenta a autoestima e pode até levar a situações de euforia. O consumo de chocolate e pimenta também estimula a produção de endorfina. A endorfina também é liberada após aproximadamente 30 minutos de exercícios físicos aeróbicos, como, por exemplo, uma leve corrida. Durante a gravidez, a produção de endorfinas na mãe gera uma sensação de bem-estar no feto, pois as endorfinas passam da mãe para o bebê através do cordão umbilical. A liberação de endorfinas durante a prática de exercício físico chega a ser 5 vezes superior à liberação desta mesma substância durante o repouso. As endorfinas auxiliam ainda a controlar a resposta à tensão, ou seja, abaixa a ansiedade, deixando-nos mais tranquilos e ainda melhoram a disposição da pessoa, o que vem explicar a sensação de bem-estar que os atletas referem após a realização do esforço. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o papel das endorfinas no aprendizado de coisas novas e nos desafios da vida. Novos aprendizados fazem com que seja produzido em nosso corpo endorfina e udeia, que geram bem-estar e rejuvenescimento do nosso organismo. O DEA é um hormônio, ou seja, uma substância de ocorrência natural no organismo que retarda todo o processo de envelhecimento e gera um bem-estar. Toda vez que a gente evolui, aprende, somos favorecidos com prêmios químicos, sendo eles as endorfinas e o DEA, ambos conhecidos como substâncias da felicidade e juventude. Pesquisas indicam que baixos níveis de DEA seriam responsáveis por muitas doenças degenerativas e pelo envelhecimento acelerado. Considerou-se o envolvimento do hormônio em diversos problemas de saúde, entre eles o mal de Alzheimer, doenças autoimunes e outras doenças imunológicas, o câncer, a síndrome da fadiga crônica, o diabetes, doenças cardíacas, colesterol alto, problemas de memória, obesidade, osteoporose e distúrbios provocados pelo estresse. E mais, indícios coletivos indiretos provenientes de mais de 5.000 estudos publicados sustentam com veemência a função anti-envelhecimento do DEA. Os cientistas hoje dispõem de provas de que o DEA aumenta a imunidade, diminui o risco de doenças cardíacas, melhora o controle do açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes, previne e reverte a osteoporose, protege contra alguns tipos de câncer, reverte o efeito de aceleração do envelhecimento provocado pelo cortisol. Portanto, gente, a única forma da gente continuar bem, jovem, saudável, independentemente da nossa idade, é aprendendo coisas novas e liberando o DEA e as endorfinas. Se você sempre fez a mesma coisa, se só tem experiências rotineiras, conhecidas, você diminui a produção de endorfinas e o DEA, pois não utiliza certas áreas do cérebro. Ao contrário,
Quando você tem a experiência direta de aprender algo novo, à noite o cérebro vai ter que reprocessar essa experiência e para isso o cérebro vai acessar outras áreas do cérebro. E isso faz com que as endorfinas e o DEA sejam liberados. É como se dessemos uma chacoalhada, uma movimentada no nosso cérebro. É por isso que os desafios adequados produzem equilíbrio à produção de endorfinas e o DEA. É como dizia Einstein, viver é como andar de bicicleta, você tem que estar em movimento para manter o equilíbrio. Somos seres feitos para aprender coisas novas e assim evoluir continuamente. Sem novos aprendizados não existe mudança, e sem mudança caímos na rotina, e a rotina impede a produção de endorfinas e do DEA, o que gera infelicidade, tristeza, falta de motivação. Enquanto os novos aprendizados que vêm decorrentes do enfrentamento dos desafios, de situações novas em nossa vida, de novos aprendizados, nos faz produzir endorfinas e o DEA e sentir felicidade. Trocando em miúdos, o segredo das pessoas felizes é que elas estão em constante evolução, devido aos novos aprendizados que vivenciam, decorrentes de uma vida onde os desafios são uma constante, porém são desafios adequados, ou seja, não são pequenos demais nem grandes demais. A constância de desafios, de novos aprendizados em nossa vida, nos coloca em rota de permanente mudança e com ela a evolução contínua. E com a evolução vem o prêmio das endorfinas e assim a felicidade, pois o desafio do novo, na medida certa, cria em nós uma tensão adequada, que assim como o sal na medida certa tempera, dá gosto à vida. Bom, gente, para a gente terminar eu quero contar aqui uma metáfora. O desafio do peixe fresco. Os japoneses sempre adoraram peixe fresco, porém as águas perto do Japão não produzem muitos peixes há décadas. Assim, para alimentar a sua população, os japoneses aumentaram o tamanho dos navios pesqueiros e começaram a pescar mais longe do que nunca. Quanto mais longe os pescadores iam, mais tempo levava para o peixe chegar. Se a viagem de volta levasse mais que alguns dias, o peixe já não era mais fresco, e os japoneses não gostaram do gosto desses peixes. Para resolver este problema, as empresas de pesca instalaram congeladores em seus barcos. Eles pescavam e congelavam os peixes em alto mar. Os congeladores permitiram que os pesqueiros fossem mais longe e ficassem em alto mar por muito mais tempo. Os japoneses conseguiram notar a diferença entre peixe fresco e peixe congelado. E é claro, eles não gostaram do peixe congelado. Entretanto, o peixe congelado tornou os preços mais baixos. Então as empresas de pesca instalaram tanques de peixe nos navios pesqueiros. Eles podiam pescar e enfiar esses peixes nos tanques como sardinhas. Depois de certo tempo, pela falta de espaço, eles paravam de se debater e não se moviam mais. Eles chegavam vivos, porém cansados e abatidos. Infelizmente, os japoneses ainda podiam notar a diferença do gosto. Por não se mexerem por dias, os peixes perdiam o gosto de frescor. Os consumidores japoneses preferiam o gosto de peixe fresco e não o gosto de peixe apático. Como os japoneses resolveram este problema? Como eles conseguiram trazer para o Japão peixes com gosto de puro frescor? Gente, o peixe aqui no caso é o salmão, viu? Se você estivesse dando consultoria para a empresa de pesca, o que você recomendaria? Quando as pessoas atingem seus objetivos, tais como quando encontram uma namorada maravilhosa, quando começam com sucesso uma nova empresa, quando pagam todas as suas dívidas, ou o que quer que seja, elas podem perder suas paixões. Elas podem começar a pensar que não precisam mais trabalhar tanto, então relaxam. Elas passam pelo mesmo problema dos ganhadores de loteria, que gastam todo o seu dinheiro, o mesmo problema de herdeiros que nunca crescem, e de pessoas entediadas por fazerem sempre a mesma coisa. Para esses problemas, inclusive no caso dos peixes dos japoneses, a solução é bem simples. Leon Humbard observou no começo dos anos 50. O homem progride estranhamente somente perante um ambiente desafiador. Portanto, quanto mais inteligente, persistente e competitivo você é, mais você gosta de um problema. Se seus desafios estão de um tamanho correto e você consegue passo a passo conquistar esses desafios, você fica muito feliz. Você pensa em seus desafios e se sente com mais energia. Você fica excitado e com vontade de tentar novas soluções. Você se diverte, você fica vivo. Para conservar o gosto de peixe fresco, as empresas de pesca japonesas ainda colocam os peixes dentro de tanques nos seus barcos. Mas eles também adicionam um pequeno tubarão em cada tanque. O tubarão come alguns peixes, mas a maioria dos peixes chega muito vivo e fresco no desembarque. Tudo porque os peixes são desafiados lá nos tanques. Portanto, como norma de vida, ao invés de evitar desafios, pule dentro deles. Massacre-os, curta o jogo. Se seus desafios são muito grandes e numerosos, não desista, se reorganize.
Busque mais determinação, mais conhecimento e mais ajuda. Se você alcançou seus objetivos, coloque objetivos maiores. Uma vez que suas necessidades pessoais ou familiares forem atingidas, vá ao encontro dos objetivos do seu grupo, da sociedade e até mesmo da humanidade. Crie seu sucesso pessoal e não se acomode nele. Você tem recursos, habilidades e destrezas para fazer a diferença. Põe o tubarão no seu tanque e veja quão longe você realmente pode chegar. E lembre-se, os anjos não fazem pelos homens aquilo que eles devem fazer por si mesmos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu quero aqui mandar um abraço para a tia Carmélia. Bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!